E eu vou dizer mais, durante essa semana que passou, Deus ele viu a trajetória da tua vida, ele viu quando tua esposa disse assim, meu marido, vai ali, faz isso para mim, e você disse que estava cansada, a sua esposa do mesmo jeito estava cansada também, e ela foi lá e fez. Deus ele viu, no momento que você estava na rua, alguém chegou para você e disse assim, me consiga um dinheiro para eu comprar um pão, alguma coisa para levar para minha casa, e você disse que não tinha. Deus ele viu isso. Deus ele viu da mesma forma, no momento em que você estava indo trabalhar, alguém estava necessitando lá de ajuda, você ajudou, alguém que estava morando perto de você, e você foi lá e ajudou. Sabe por que eu estou dizendo que Deus ele sabe? Deus ele sonda até os nossos pensamentos. Deus ele sabe de tudo que vai na nossa mente. Olha só o que diz o salmista Davi. Lembra, não precisa abrir a Bíblia. Salmo 139. Olha só o que diz no primeiro versículo. Olha só, já conhece um, já disse aí já. Senhor, tu sondas os meus... Cadê? Tu sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus o quê? Os meus pensamentos. Então, a única pessoa que pode penetrar o seu pensamento é Deus, mais ninguém. O inimigo ele não consegue imaginar o que você pensa, mas no teu olhar ele consegue mais ou menos se aproximar o que você pode estar pensando. Olha só, e aí continua, mas ainda assim, olha, esquadrilha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Meus queridos, eu vou fazer uma pergunta aqui a você. Vocês conhecem a Deus? Vocês conhecem a Deus? Não precisa responder para eu não me decepcionar. É fácil se eu chegar assim para alguém, você conhece a Deus, e a pessoa vai chegar aqui na frente e conhece a Deus, mas de que forma você conhece a Deus? Ou você já conhece a Deus porque ouviu falar desse Deus? Se você realmente conhece a Deus, eu vou dizer uma coisa a você, meus queridos. Quem conhece a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. Quem conhece a Deus, ele faz as coisas de acordo com o que a Bíblia pede, porque a Bíblia diz assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Meus queridos, quem conhece a Deus, sabe o que acontece? Não trai o cônjuge. Quem conhece a Deus não trai a esposa, não trai o namorado. Quem conhece a Deus não fica com conversa de WhatsApp nas redes sociais, fora do grupo, com conversa de balela, né? Com aquela gaiatice, homens casados e mulheres casadas. Pessoas que conhecem a Deus dão um bom testemunho para outras pessoas que estão ao seu redor. Falar em testemunho, olha só, um certo dia, e é muito importante um testemunho de uma pessoa, servo de Deus. Eu morava em um condomínio, e nesse condomínio tinha uma mulher que ela era atribulada e ainda é. Ela chegou a ponto de chegar assim, pegar urubu quê? Pombo na rua, estraçaiar o pombo vivo e comer o pombo. Essa mulher é tão demoniada que ela enchia a cara de cachaça e largava cada nome dela e ela anda no meios errados. E essa mulher, um certo dia, eu estava chegando na sexta-feira, desarmando minha moto, indo para casa, passou uma senhora evangélica e naquele momento a senhora, conversando com ela, convidou ela para ir para casa e ela olhou para aquela senhora e eu do lado eu fiquei com vergonha. Ela disse, aquelas mulheres barraqueiras, disse, eu vou para sua igreja nada, eu prefiro ir para a igreja do irmão aqui. Testemunho. Se você conhece a Deus, você vai fazer de acordo com o seu pai, o qual você conhece. Ontem na escola sabatina, nós citamos alguma coisa referente se você quer educar bem o teu filho, ensina o caminho que ele deve andar de acordo com o que você age. Quando eu era criança, como eu disse aqui na escola sabatina, meu pai dizia para mim, olha, eu fumo, mas não fume. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Imagina só, ele faz, é um testemunho que ele está me dando. Será que ele quer que eu siga o exemplo dele ou o exemplo do que ele está falando? Exemplo dele. Meu pai é meu super-herói. Eu vou querer ser igual ao meu pai. Imagina só. Então, se eu conheço a Deus, eu não vou agir de acordo as atitudes. Tem outro versículo aqui. Antes de eu abrir esse versículo, eu vou dizer mais algumas coisas. Gente, se eu conheço a Deus verdadeiramente, existe algo lá na Bíblia que Deus tocou o dedo, não tem? Nós vamos citar lá na frente. Deus não tocou o dedo dentro da Bíblia? Em um versículo? Tocou. E esse, o qual Deus tocou o dedo, é tão importante que você não sabe o significado. E aí Deus toca o dedo nesse local que daqui a pouco eu vou citar. E aí Deus diz assim, olha,
guardais os meus mandamentos. E de Deus diz assim, olha, os dízimos e as ofertas são meus. E quando nós trazemos, nós não estamos devolvendo a Deus por questão de obrigação, assim, é meu, tenho que devolver aquilo. Não, é de Deus. Então, pelo fato de gratidão, eu devolvo os 10% e a oferta, meus queridos. E a Bíblia diz, se eu verdadeiramente conheço o meu pastor, eu vou ouvir a voz do bom pastor. Vamos lá para o versículo agora de João, que eu quero fazer você abrir lá no versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. Gente, e esse versículo, eu vou pular ele. É um dos versículos também muito importante, e vocês vão compreender. 10, 27. Como a minha tradução é diferente de vocês, eu quero ver vocês. As minhas ovelhas faz o quê? As minhas ovelhas, olha o que diz a Bíblia, ouve a minha voz. Eu, o quê? Eu as conheço e elas, pronto. Olha só o que a Bíblia diz, no versículo 27, só para gravar na mente de vocês mais uma vez. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e ela a segue-me. Nem todas as ovelhas que vocês vão ver pertencem a Deus. Nem todas as ovelhas, porque ele fala as minhas, ele está se dizendo aqui, então que existe outras ovelhas. Então, a ovelha que pertence a ele vai ouvir a voz dele. Então significa que existe outras ovelhas. Será que existe outras ovelhas que não é desse aprisco? Existem muitas pessoas que vão para a igreja, estão aqui como ovelhas, e em outras denominações eu vou botar em geral. Quando eu falar igreja, eu estou falando em igreja geral. Assembleia, Batista, Pentecostal, seja lá qual for, Deus é amor, todas, tá bom? Porque todas são ovelhas. Imagina só, todas essas ovelhas, elas estão na casa de Deus, louvando e engrandecendo o nome de Deus. E aí, dentro da igreja, aquelas ovelhas faz tudo o que Deus quer. Mas quando chega lá fora, sabe o que acontece? Ouve-se uma outra voz no ouvido dela. E aquela voz começa agora a ditar algumas coisas, que agora ela para de ouvir a voz do pastor e ouve a outra voz. Vamos relembrar? Lembra no paraíso, quando Adão e Eva ouviu de Deus, olha, aqui está o paraíso, comereis de todos os frutos, Adão e Eva, a menos o qual? A do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente tão sagaz, diz a Bíblia, a serpente tão sagaz vai lá, né? Satanás incorpora na serpente. Você já viu alguma serpente falar? Já ouviu falar? Pega uma coral da vida aí, tenta falar com ela, para você parar no hospital, uma jararaca. A serpente diz lá o livro de profecias, diz a Bíblia que a serpente era tão sagaz, era tão linda, e a serpente voava. E a serpente disse, olha rapaz, deixa de ser besta. É assim mesmo que Deus te disse, que no dia que você comer, você vai morrer? Ela dando ouvido, conversando. Gente, olha só, eu não sei, a Bíblia fala mulher, mas para uma mulher dar um ouvido a uma serpente, não estou criticando mulheres, mas para uma mulher dar um ouvido a uma serpente falar, essa serpente deve ser encantadora. Porque naquele momento a mulher ouve a serpente falar, que os outros animais nenhum falava, e ali naquele momento a serpente diz, olha, deixa de ser besta. Mulher, olha só, a fruta é linda, no dia que você comer, certamente os seus olhos vão abrir, e você vai ser igual a Deus. Mas só que Deus disse o quê? Coma de todos os frutos, mas não coma do conhecimento do bem e do mal. Deus não obrigou, Deus disse a eles e pediu obediência, coma de tudo, mas não coma daquele fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas o livre-arbítrio, ela ouviu a outra voz. É o que acontece com muitas pessoas. Tem ouvido muitas vozes aí. Gente, eu vou dizer mais. Deus é amor, sim ou não? Sim ou não? Deus é amor? É? Sim, pronto. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus vai voltar, sim ou não? Jesus vai voltar? Pronto. Só que tem uma coisa. Lá existe uma vozinha do lado de fora
que usa essas passagens e diz assim, olha gente, Deus é amor. Você acha que pelo fato de Deus ser amor, Deus vai ficar chateado porque você vai trabalhar no sábado? Não, Deus não quer que o seu filho passe fome. Entendeu? Então não tem problema não, Deus é amor, Deus ele vai entender. E aí vai aquela vozinha. Daqui a pouco a vozinha vai novamente, olha, você recebe tal salário. E esse salário não dá para nada. Pega tudo, faz tudo que você tem que fazer. E depois que você fazer tudo que você tem que fazer, tira a porcentagem lá, sobrar e dá de oferta ou de dízimo. Mas é assim que a Bíblia diz? Mas existem vozes falando para muitas pessoas desse jeito. E a Bíblia fala que nós devemos ouvir somente uma voz. A voz do bom pastor. Lá no verso de João, vamos lá mais uma vez. João, no verso 10, agora nós vamos para o 16. Vamos voltar. Nós somos para o 27, agora nós vamos voltar. 16. Ainda tem o quê? Não o quê? Não? Vamos parar aqui e depois nós continua. Olha só o que a Bíblia diz, vamos entender. A Bíblia diz assim, ó, ainda existe outras ovelhas. A ovelha é quem? São quem? Ovelhas. É ovelha ou pessoas? Ovelhas somos nós, somos pessoas. Pronto, se a ovelha é pessoas, e Deus está dizendo assim, olha, ainda existe outras ovelhas que não estão dentro desse aprisco. Então aprisco é o quê? De acordo com a Bíblia, é o templo, não é isso? A igreja, o templo. Então, eu entendo da seguinte forma, ele está dizendo, vamos lá, para a gente entender melhor, agora vamos ler toda. Versículo 16, olha só o que diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, tá vendo? Então, e aí ele vai continuar. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão o quê? Então, haverá o quê? Um só rebanho e um só pastor. Gente, ele está dizendo aqui que existe outras ovelhas em outros aprisco, ou seja, vamos colocar logo assim um aprisco, nós sabemos que a igreja, existe outras pessoas, desse mesmo linguajar que Deus está dizendo aqui, assim, Deus está dizendo, existe outras pessoas em outras igrejas que não pertencem lá, que pertencem à minha igreja. Jesus não está dizendo placa de igreja, ele está dizendo a minha igreja. Existem outras pessoas que ainda não estão aqui, mas que precisam vir, e no momento certo eu vou tirar essas pessoas de lá e vou trazer, porque ela vai ouvir minha voz e vai saber que o caminho certo é esse, e não vai dar ouvido a outras vozes. Deus tem filhos fiéis, sinceros em todas as denominações, sabiam? Catolicismo, Deus tem filhos sinceros lá. Pentecostais, na igreja Assembleia, na igreja Batista, Deus tem filhos em vários lugares, sincero e fiel a Deus. E Deus disse, eles estão não no lugar certo, mas no momento certo eu vou trazer para o meu aprisco, porque existe quantas igrejas no mundo? Você sabe quantas igrejas tem no mundo? Para mais de não sei quantas mil igrejas no mundo. E a igreja diz assim, olha, existe somente uma igreja verdadeira. Mas vou dizer mais a vocês, existem pessoas procurando igreja como se procura sapato. Você procura um sapato que aperta seu pé, Lilito, ou que caiba seu pé? Que dá certinho, né? Ninguém vai comprar um sapato que diga assim, ó, tá apertado, vai dar calo, ou tá folgado e vai ficar ridículo. As pessoas procuram igreja hoje como se fosse sapato. Existe igreja para todo tipo de pessoas. E aí diz assim, olha, eu bebo. Então, lá ele, né? Eu bebo. Então, eu vou procurar uma igreja que bebe. Deixa eu ver aqui. Aí procura, existe uma igreja que bebe. Daqui a pouco eu diz, tem uma igreja que bebe. Então, eu vou me adequar nessa igreja. E aí, daqui a pouco, aquela pessoa diz, olha, existe uma igreja que pode ter várias mulheres. Então, se existe, tem. A igreja que pode ter várias mulheres. Então, esse sambalate do inferno vai procurar essa igreja que pode ter várias das mulheres. Um certo dia, teve uma menina lá, na casa de minha mãe, que ela disse assim, olha, eu gosto de igreja que pega fogo, eu gosto de igreja de fogo. Aí eu cheguei, contei logo o barato dela, eu falei, minha filha, é simples, pega um álcool, joga dentro da bacia, toca fogo e fica lá gritando, uai, uai, sapateando. A igreja é de fogo, meu irmão. Um certo dia uma irmã disse assim, ela descobriu
que a igreja verdadeira qual era? Está na Bíblia. A igreja, vou dizer a você, daqui a pouco você vai ver. A igreja verdadeira na Bíblia não diz que é adventista do sétimo dia, não diz que é batista, não diz com o nome de placas, não diz que é assembleia, não diz que é igreja nenhuma. Mas Jesus deixa mais ou menos especificamente qual é a igreja que nós devemos seguir. Meus queridos, e aí existem pessoas, sabe o quê? Que hoje pode estar aqui, meu irmão, e só que tem uma coisa, você entrou, fez alguma coisa com esse irmão se chateou e disse, olha, essa igreja não dá para mim, eu vou sair. Sai da igreja e entra na hora que quer, como se fosse brincadeira de igreja. E assim, eu vou sair agora, vou entrar, daqui a pouco vou procurar outra. E sai procurando e quebrando a cara em várias igrejas. Mas só tem uma, que a Bíblia diz que a ovelha dele vai ouvir a sua voz e vai segui-la, e vai sair do aprisco, da onde está, e vai seguir o bom pastor, e vocês vão conhecer qual é essa igreja daqui a pouco. Vamos lá, eu queria convidar você, sabe o que? Abrir lá em Apocalipse, agora eu quero que vocês abram, Apocalipse. Como eu disse a vocês, a igreja na Bíblia não tem especificação qual é a igreja verdadeira, mas eu pergunto a você, qual é a igreja verdadeira? Qual é, não precisa responder, qual é a igreja verdadeira? Meus queridos, Apocalipse, capítulo 12. Deixa eu abrir a minha aqui. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 17. A Bíblia diz assim, antes de eu ler Apocalipse. Nem todo aquele que diz Senhor, completa. Nem todo aquele que diz Senhor, mas aquele que faz a vontade do e guarda os seus, pronto, nem todo aquele, olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tá vendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas sim, aquele que faz a vontade de meu Pai e guarda os seus mandamentos. Vamos lá, agora você vai ver algo interessante aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, leia comigo, diz assim ó, irou-se quem? Pronto, o dragão em Apocalipse, simbolicamente, vocês sabem quem é, mas eu quero ouvir de vocês, quem é o dragão? Então Satanás ficou irado com alguém. Satanás ele ficou irado com alguém, e vamos continuar. Com quem foi? Irou-se o dragão contra quem? E foi pelejar? Pronto. Existe quantas mulheres na Bíblia? Na igreja aqui de Apocalipse, ele fala de quantas mulheres? Existem 2 mulheres na Bíblia. Existe a Meretrizes, o qual ele fala em Apocalipse. A Meretrizes, a mãe de todas as filhas. E existe uma única igreja, o qual Satanás persegue, que é essa. Então, existe 2 mulheres. A igreja de Deus e a igreja do inimigo. Porque o inimigo não vai perseguir o seu próprio inimigo. Então, o que ele diz? Para a gente entender, no versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se o dragão contra a igreja de Deus e foi pelejar contra quem? Os restantes da sua o quê? O que faz o quê? E tem o quê? Pronto, e se põe em pé? Pronto, gente, deixa eu dizer a você, olha só, vamos entender Apocalipse, que a Bíblia em Apocalipse está assim, ó, irou-se Satanás contra a mulher, a igreja, né? Só que ele irou, e só que restou aqui, ó, ele irou e só restou pouco, um remanescente, não é isso? E ele vai guerrear quanto esse remanescente, que existe pouco, os que faz o quê? Os que guarda os mandamentos de Deus, os que guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Pronto, foi quem que escreveu a Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por quem? Bonito essa palavra, inspirado, né, gente? Homem santo, bonito, inspirado por Deus. Mas a Bíblia, me diz uma coisa, foi Deus que escreveu, não? Foi homem santo, inspirado por Deus, foi? Vou dizer com você, quem escreveu a Bíblia foi homem. Foi homem como eu e você. Só que tem uma passagem que eu vou ler no Apocalipse agora, porque eu estou falando isso para você entender. No Apocalipse ele diz assim, olha, que vocês talvez não saibam. Algumas pessoas, outros sabem. Aqui, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? E o que é o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus que revela aqui em Apocalipse? Vocês sabem?
o que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Vocês sabem? Não, não é a Bíblia. O livro de profecia. Sabe onde é que está isso? Eu não ia abrir não, mas eu vou abrir só para vocês verem. Porque a Bíblia se explica por si próprio. A Bíblia se explica por si próprio. Ninguém fica confuso com a Bíblia. Vamos lá, sabe onde? Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Rapidinho. 19, versículo 10. 19, versículo 10. Olha só o que diz. Prostei-me entre os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O testemunho de Jesus, a Bíblia está dizendo que é o quê? O espírito de profecia. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma mulher chamada Ellen G. White, que muitas pessoas acham que nós adventistas adoramos essa mulher, mas não adoramos. Quem escreveu a Bíblia? Foi homens. Agora iluminado por Deus, inspirado por Deus, mas foi homem. Então da mesma forma, essa escritora, que nós temos vários livros de profecias escritos por essa mulher, e tudo que ela falou se cumpre. E a Bíblia fala que no livro de profecia, dois homens, eles foram escolhidos para ser o profeta desses tempos do fim, para levar a luz menor para a luz maior. Só que esses dois recusaram. E essa menina que não tem estudo nenhum, essa menina com 12 anos de idade, foi escolhida por Deus para escrever não sei quantos livros de profecia. Um certo dia, eu vou dizer a você, eu assisti um vídeo de um bispo da igreja católica, e eu fiquei chocado com o que eu vi. Um bispo da igreja católica, ele em uma live, ele chegava a dizer assim: gente, aos seguidores dele da igreja católica, gente, não pensem que eu sou herege. Eu não sou herege. Tá vendo aqui? Vou lhe mostrar algo. Ele falando, vou lhe mostrar algo. Na estante de trás, das costas dele, onde ele estava de frente para a cama, ele olha para trás e assim, ó, tá vendo esses livros aqui? É tudo de uma escritora adventista do sétimo dia, Ellen G. White. Essa mulher não tem quem diga que não foi inspirada por Deus. E aí ele começou a pegar o grande conflito, eventos finais, casamento brindado, começou a pegar para os jovens, começou a pegar para adolescente, começou a pegar vários livros de Ellen G. White, começou a pegar e dizendo: rapaz, não tem como essas pessoas lerem esse livro e não ser transformado, porque esse livro leva para a Bíblia e esclarece somente essa mulher inspirada por Deus. Um bispo da igreja católica, ele tinha toda a coleção da irmã Ellen G. White, e ele disse mais assim ainda: eu não gosto da igreja adventista e não acredito das doutrinas da igreja adventista, mas dessa mulher não tem como eu acreditar. E existe muitos irmãos da nossa igreja que não tem coragem de pegar um escrito da irmã White para entender, porque se você pegasse somente, eu só te aconselho a pegar 2 livros para você ver. É o único livro que eu te aconselho, que Satanás vai perturbar a sua vida para que você não leia. O Eventos Finais e o Grande Conflito, porque os seus olhos vão abrir os acontecimentos que está acontecendo hoje, e aí Deus vai mostrar para você. E aí, por isso que eu queria chamar a atenção de vocês, homens inspirados por Deus. Mas foi homem, da mesma forma, essa mulher também Deus usou. Gente, eu vou dizer mais. Lá em Apocalipse diz assim, versículo 12: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os que? Pronto, não precisa você abrir, mas daqui a pouco você vai abrir o que eu quero. Abra logo Êxodo aí, mas eu vou ler outro versículo para você. Êxodo capítulo 20, tá bom? Quais são? Se eu perguntar a você aqui, vocês lembram os mandamentos de Deus em sequência? Se eu perguntar a você, abre aí, deixa aberto em Êxodo. Mas se eu perguntar a vocês aqui, cada um de vocês, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que a Bíblia fala: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, a igreja, e foi pelejar, guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos, porque quem não guarda os mandamentos de Deus, para ele não importa, porque ele já está fazendo a sua vontade. Mas a Bíblia fala que existem outras ovelhas que ainda estão para vir, porque vai conhecer a verdade. Então vamos lá, Apocalipse, Êxodo capítulo 20, guarda aí, Êxodo 20, mas eu vou ler agora um aqui que fala Êxodo 31. Lembra que eu disse a você? A Bíblia toda foi escrita por quem? Homem santo. Teve alguma parte que Deus tocou o dedo? Foi os 10 mandamentos? Será que foi isso mesmo?
Ô, como é que Deus escreveu esses 10 mandamentos? Me diz aí. Como? Na tábua de pedra, a menina tá sabendo já, né? Você tá lendo muita Bíblia, viu? Você tá conversando de madrugada com o papai, né? Mas eu falo, papai do céu, tá de madrugada, eu vou ficar com ciúme, viu? Deixa um horário para mim, Deus, aí. Vamos lá, olha só. Êxodo, capítulo 31. Não, continua no 20. Eu só vou ler para vocês, depois você lê em casa. Êxodo, para não perder o foco aqui. Para a gente passar logo para lá para ganhar tempo. Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Deus vai lá, escreve a tábua dos 10 mandamentos em uma tábua de pedra e dá a Moisés. A única coisa que Deus fez questão de tocar. Existe outra passagem, não vou entrar na polêmica agora, que Deus tocou o dedo dele. Depois que você pesquisa, sabe como? Daniel, quando ele escreveu Mené, Mené, ali foi o dedo de Deus também, viu? Vamos lá. Agora, Êxodo 20, eu sei que vocês não vão lembrar, né? Em sequência, alguns lembram. Vamos lá. Qual é o primeiro mandamento que diz na Bíblia? Não terás outro Deus diante de mim, não é isso? Mas tem pessoas trocando a Deus, sabe por quê? Tem gente, a Bíblia fala, não terás outro Deus diante de mim, mas tem pessoas trocando a Deus por namorado. Tem pessoas trocando a Deus por namorada. Tem pessoas trocando a Deus, sabe por quê? Pelo dinheiro. E a Bíblia fala, não terás outros deuses diante de mim. Mas tem pessoas trocando o primeiro dia da semana, que a Bíblia fala, não terás outro Deus, trocando a Deus pelo primeiro dia da semana. Existem pessoas trocando a Deus, sabe por quê? Bailada. Tem pessoas trocando a Deus por um momento prazeroso de final de semana, em boate, ou seja, em festa, em paredão. Tem pessoas trocando a Deus por isso. E a Bíblia fala, irou-se o dragão os que guardam os mandamentos de Deus. E a Bíblia fala no primeiro mandamento, não o quê? Terás outro Deus diante de mim. Gente, quem é o seu Deus verdadeiro? Quem é o seu Deus verdadeiro? Se eu perguntasse aqui, quem é o seu Deus verdadeiro? Aí você vai dizer, vou mais uma vez, reflita você mesmo aí, você sabe, não precisa ninguém responder. Gente, a primeira coisa quando você acorda, o que é que você faz? Qual a primeira coisa? Ora, alguns ainda faz isso. Alguns ainda colocam o joelho no chão e ora e só faz somente a oração, né? E agradece, e aquela oração assim, obrigado Jesus, porque eu acordei, e vai olhar o WhatsApp, se ainda ora, porque tem muitas pessoas que eu era uma dessas pessoas. A primeira coisa, quando eu abri os olhos, já estava deitado na cama, pegava o celular aqui, ó, e olhava aqui as redes sociais. Olhava o WhatsApp, o que tinha para o trabalho, o que não tinha, olhava tudo. Então aquilo que nós colocamos como primeiro lugar, quando nós acordamos, é o nosso Deus. Nós estamos colocando como se fosse Deus. E a Bíblia fala, buscais em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu e você deveria agradecer a Deus, porque nós deitamos e acordamos, enquanto muitas pessoas deitaram e não levantaram. Mas Deus te deu privilégio, sabe por quê? Porque você e eu somos tão miseráveis e pecador, que a graça de Deus permitiu que eu e você acordasse. Porque se eu e você não acordasse, estaríamos perdidos para sempre. Porque quando nós morremos no pecado, já fechamos nossa sentença, mas Deus nos permite, e ainda eu e você coloca objetos ou coisas na nossa frente. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o culto matutino com Deus. Abrir a Bíblia, estudar a palavra dele, deitado na cama mesmo. Se possível, não dorme com esse abençoado do celular. Pega o teu celular, joga na sala, na cozinha, em qualquer lugar, mas não deixa no quarto, porque ele é tentação. E quando acordar, a primeira coisa que você vai fazer é olhar as redes sociais, ou cafunchar a vida dos outros. Mas coloca a Bíblia, faz isso comigo, faz isso durante a semana. Coloca a Bíblia do teu lado, e quando você acordar, faz o seu culto com Deus, agradece a Deus, e você vai ver, eu você colocando a Deus como primeiro lugar da sua vida. Segundo mandamento, qual é? Não farás para ti imagem de... Mas eu vejo algumas pessoas assim, olha, pede à mãe que o filho atende, né? Pede à mãe que o filho atende. Mas a Bíblia fala, não farás para ti imagem de escultura. É o segundo mandamento.
E Satanás está irado com esses os que guarda. E tem muitas pessoas que dizem assim, vou fazer uma prece, botar uma vela aqui e por aí vai, né? Então, mas a Bíblia deixa bem claro o que nós devemos fazer para herdar o céu, e ele te diz qual é a igreja verdadeira. Aí você vai, vamos lá, qual é o terceiro mandamento? Pronto, vai, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Gente, eu vou dizer uma coisa a você. Você sabe o que é tomar o nome de Deus em vão? Esse momento que você está com seu amigo, com alguém, aí daqui a pouco você fala assim, fala uma piada sobre questão de céu e terra, ou Deus, e ali naquele momento você está colocando o nome de Deus em vão, e o nome de Deus não é brincadeira. Você sabe, tem pessoas que dizem assim, eu juro em nome de Deus que é isso, aquilo. Gente, não jura não, pelo amor de Deus. Gente, se você soubesse bem o que você está fazendo, você não fazia esse ato de pecado, jurar pelo nome de Deus. Palavra de cristão é assim, sim, sim, não, não. Ou é ou não é, não jura pelo aquilo que você não pode jurar, meu irmão. A Bíblia fala, não jurais pelo nome de Deus. E aí muitas pessoas dizem, eu juro pelo nome de Deus. Ô meu irmão, ou é ou não é. Se a pessoa acreditar, acreditou. Se não quiser acreditar, não acreditou. Mas tem muitas pessoas jurando. Tem mãe revoltada que quando o filho é daquele jeito, igual eu, que minha mãe botava a mão na cabeça e dizia, meu Deus, você me deu esse menino e não sei o quê, colocando o nome de Deus em vão. O livro de profecia diz que quando um anjo ele cita o nome de Deus, você sabe o que é que ele faz? Ele se reverencia com as asas cobrindo o rosto para chamar o nome de Deus. Enquanto eu e você usamos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, vamos lá. Qual é o quarto mandamento? Não entendi. Lembra-te do dia de sábado para o quê? Mas é o quê? É mandamento isso aí? É mandamento, é? Pronto, é o quarto, é? É o quarto, é? É, criança? Rapaz, é o quarto, então faz o quê? Lembra-te do dia de sábado para santificar. O que mais? 6 dias trabalharás e farás todo o quê? Todas as tuas obras. Mas ao 7º dia é o quê? O sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem quem? Nem tu, nem o que mais? Nem teu forasteiro, né? E o que mais? Vai lendo, nem até um animal, ele diz, nem o teu animal você pode botar para trabalhar nesse dia. Mas essa questão do sábado é algo que depois, quem não sabe direito entender o sábado, como é que se guarda o sábado? Que tem algumas pessoas que acham que nós adventistas somos preguiçosos, mas não somos preguiçosos, é o dia que nós mais trabalhamos. Ontem mesmo eu estava aqui, saí daqui, já fui para outra missão. De noite já estava em outra missão. O dia que nós trabalhamos mais para a causa de Deus, não para a minha causa. É algo que depois você vai entender. Existem pessoas guardando o sábado de forma errada e achando que está guardando o sábado está pecando contra Deus. Meus queridos, olha só, na Bíblia, se você olhar, Jesus guardou o sábado. Se você olhar, os apóstolos guardou o sábado. A Bíblia fala lá, se eu não me engano, em Isaías ou Jeremias, diz que lá no céu nós vamos guardar o sábado de um sábado a outro. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, todos os remidos vão guardar o primeiro sábado. Gente, todo mundo guardou o sábado, o apóstolo guardou o sábado. Será que Deus está falando? E tem outro. Tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, em Isaías mesmo, diz que será um sinal entre mim e o meu povo. E será o qual? O sábado. Um sinal. A Bíblia diz, será um sinal entre mim e vós. E é um sinal perpétuo, ou seja, para sempre. É o quarto mandamento. Vamos para o quinto. Qual é o quinto? Honra teu pai e tua mãe. Não precisa não dizer isso, né? Que misericórdia. Só falta só o filho esprejar o pai por aí e a mãe. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Existe até muitos crentes aqui. Quando chega na igreja aqui, é um gatozinho bonitinho, todo cheirosinho, fofinho. Mas quando chega em casa, mostra cada garra dos gatos, que só falta lapiar a mãe. Com a brutalidade que só Jesus na causa. E a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra. E é o quinto mandamento. Vamos lá, o sexto mandamento. Não matarás. Aí você diz, eu nunca matei. Eu nunca matei. Gente, se eu dizer a você, tem muitos de nós que temos uma língua ferina, que a nossa língua é pior do que espada de 2 gumes. Nós matamos sem perceber. Língua ferina. E nós temos que ter cuidado com essa língua. Porque eu aprendi uma coisa. Palavra pronunciada, ela vai e não volta. E machuca. Nós matamos uma pessoa. Então, não só é só tirar a vida da pessoa com arma. Vamos lá, para te ganhar tempo. 7º, qual é?
não adulterarás. As pessoas acham que adulterar é simplesmente trair o marido e a mulher. É adultério. Não. Você sabia que ato de masturbação é adultério? É adultério. Um ato, a Bíblia diz assim, que isso é um ato abominável. Você sabe quando Deus fala que é algo abominável aos olhos do Senhor? Então significa, e Jesus ainda acrescenta-se ainda, entendeu? Olha só o que ele fala, se tão somente você olhar para a mulher, ou olhar para um homem com olhar desejoso, já pecou no pensamento. Para você ver como Deus fala, só em pensar você já pecou. Pede perdão. Não, homem pode olhar para mulher, assim como mulher pode olhar para homem, mas não leva a maldade para o coração, porque se levou, já foi, só em pensamento. Vamos lá, já está terminando já aqui, vamos lá, não adulterarás. Quer ver uma coisa? Vamos lá, não adulterarás, vamos lá, o 8º, não furtarás. Gente, existe tantos irmãos nossos desonestos que só a graça de Deus. Existe irmão nosso que a Bíblia fala, o 8º diz assim, olha, não o quê? Não furtarás, não furtarás. Furtar não é simplesmente você chegar lá e roubar algo de alguém, não. Furtar é uma expressão que eu vou dizer aqui. Por exemplo, eu tenho um carro, o meu carro está todo pipinado. Se o cara tirar o meu carro daqui, uma suposição, se pegar meu carro daqui e viajar para São Paulo, ele vai no metade do caminho, o resto que ele leva é o guincho. Mas aí o cara diz assim, não, como é que está seu carro, meu irmão? Não, meu carro está filé, meu carro está todo bom. Você pode ir para o fim do mundo que o carro vai te levar e vai trazer. Desonestidade, não furtarás. Existem pessoas que ele lesa a cabeça de muitas pessoas no comércio e pega uma mercadoria e coloca o preço lá estourando e faz o cambalacho. Existem muitas pessoas que fazem tantas coisas erradas que está furtando sem saber que está furtando a Deus. Quer ver uma coisa? Você sabia que até no trânsito você rouba a Deus? No trânsito, quem dirige pode estar roubando a Deus. Sabe como? Quando o sinal está vermelho e naquele momento você está atrasado e o sinal ficou vermelho para você. Quando você ultrapassa o sinal vermelho, você está roubando, sabe o quê? O direito de alguém passar com segurança. Você está roubando alguém naquele momento. O direito dele passar com segurança, porque é a vez dele, mas você passa e você pode tirar a vida daquela pessoa. Então eu posso estar roubando dessa forma. Existem vários aspectos de roubar a Deus que a gente tem que analisar, que a gente pode estar pecando sem saber. Meus queridos, olha só. Agora foi o qual que a gente leu? Agora é o 9. Vamos lá. Não o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O homem gosta, mas a mulher gosta mais. E a mulher ainda gosta de botar a mão na cintura e dizer, amiga, tem um babado para te falar. Ó, o Wilson, rapaz, é assim, gosta. Imagina só, e bota a mãozinha e ó, amiga, eu não te conto, é assim, eu não te conto. Aí daqui a pouco ela disse, você vai ter que contar, nem que sabe agora. E senta aqui e faz a cabeça, daqui a pouco a amiga conta para outra. Sabe o que acontece? Daqui a pouco a outra que ouviu já vai espalhar a notícia. E agora a notícia já vai estar de outra forma diferente. Semana passada, eu estava fazendo um ato de voluntariedade com o pessoal do motoclube. E aí chega uma mensagem lá do WhatsApp e diz, olha, porque com a chuva aí, desabou, deixa eu ver aqui, ó, foi a área do fundo das ferramentas do nosso irmão do motoclube. E aí chegou, gente, a casa do menino caiu, não sei o quê. Daqui a pouco a notícia foi aumentando, daqui a pouco, rapaz, caiu a casa e pegou, matou fulano e matou ciclano. A gente já ficou preocupado. E agora em desespero, daqui a pouco quando conversa com o homem, sabe o que aconteceu? Só foi, desabou, quebrou o muro do rapaz aonde dá as ferramentas dele. Mas olha só, tá vendo o telefone sem fio? Fofoca. Misericórdia. Homem gosta, mas mulher parece que ama. Vamos lá. Olha só. E o 10º mandamento diz o quê? Não o quê? O irmão Cardoso comprou um carro zero e está parcelado aí.
Aí chega o irmão da igreja aqui, um eu da vida, né? Aí chega o irmão Cardoso, rapaz, que carro bonito, irmão Cardoso. E aí diz, rapaz, esse carro tem que ser meu. E aí passa essas parcelas para mim que eu fico com esse carro agora. A Bíblia fala, não cobiçarás. E muitas pessoas cobiçando muitas coisas. Existem pessoas, sabe como? Cobiçando o trabalho de outra pessoa, porque alguém subiu na vida e fica ali mastigando de raiva, porque ele queria estar no lugar ali e trabalha junto, mas só que a oportunidade de Deus deu e foi para outro. E fica, não, aquele emprego tem que ser meu, não. E aí fica cobiçando. E aí pronto, aí daqui a pouco diz, não. Aí daqui a pouco chegou alguém com uma namorada nova aqui. E aí ele disse, rapaz, aquela mulher, eu estava de olho naquela mulher. Não vai ser dele não. E eu vou atrás dela. E começa a cobiçar, meu irmão, o que é teu, o que é do teu irmão, do teu amigo, sei lá quem for, é dele, meu irmão. Não cobiça não, porque você pode estar pecando com Deus. Vamos ganhar tempo, já estamos terminando aqui. Gente, pelo amor de Deus, qual é a igreja que vai para o céu? Diga aí para mim. Qual é a igreja que vai para o céu? Falou certo, é você que vai para o céu. A igreja verdadeira que vai para o céu é aquela que guarda o que está escrito dentro dessa Bíblia. E eu vou dizer a você, se você procurar de norte a sul, qual a igreja que guarda de acordo com que nós adventistas do sétimo dia, seguimos os parâmetros bíblicos, não fugimos nem para o lado nem para a direita. Se você achar alguma falha de nós, aí você pode dizer, e já pode cascar fora. Gente, pelo amor de Deus, eu quero convidar, sabe o quê? 2 homens, e eu quero convidar 2 mulheres. Vem aqui. 2 homens e 2 mulheres. Eu ia ler um texto bíblico, mas eu vou contracenar para ser melhor. Vamos lá. 2 homens e 2 mulheres. Rapidinho. 2 homens e 2 mulheres. Vamos lá. Senão eu vou dizer. Vamos lá. Vou chamar, sabe quem aqui? Melhor. Vou chamar, sabe quem? Elane. Só os novos convertem. Só encenação, viu, gente? Não pode não. Vem cá, Mário, por favor. Vocês 2. Lani, por favor. E Massinho. Vem cá, Massinho, rapidinho. Vocês não vão falar nada, tá bom? Vou encenar aqui. Vamos lá. Bora. Agora vamos fazer uma coisa. Fica aqui, ó. Um homem e uma mulher aqui. E um homem e uma mulher cá. Gente, é só uma encenação, viu? Vamos lá. Fica aqui de frente para mim. Deixa eu ver as câmeras, pega você. Vem cá. Porque tá transmitindo ali, a gente? É? Ô, glória. Oi, minha mãe. Tô aqui, viu? Dias d'Ávila. Beijo pra senhora aí. Gente, fica aqui. Aqui. Do lado, um de frente pro outro. Vem cá, você. Pronto. Aqui, vem pra cá. Fica aqui de frente. Pronto, de frente pra mim. Gente, eu ia pegar uma passagem bíblica lá em Apocalipse, mas eu vou falar diferente, tá bom? Pronto. Aqui eu tenho 2 grupos. De lado diferente. Esse grupo aqui são um grupo, por exemplo... Você, quando Jesus voltar, Jesus vai achar 2 grupos. O primeiro, você é a pessoa que entregou sua vida a Deus, aceitou as doutrinas bíblicas, o Espírito de profecia e está seguindo corretamente o que Deus está pedindo. Você vai ver Jesus voltar com vida. Só que o irmão Mário, essa é a primeira classe. Jesus está voltando e vai receber algumas pessoas. Ela vai subir com Deus, viva, vai ser transformada. O irmão Mário, sabe o que vai acontecer? Ele vai para casa hoje, só que o irmão Mário, é só uma ilustração, viu? Não estou jogando essa praga não. O irmão Mário vai se envolver em um acidente. Só que ele já entregou a vida dele a Deus. Entregou ontem. E aí o irmão Mário saiu daqui já, o inimigo foi lá, trabalhou para tirar a vida do irmão Mário envolveu um acidente. Depois de muitos anos, Jesus volta. Ela está viva, sobe. O irmão Mário diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão. O irmão Mário, nesse mesmo dia que Jesus está vindo, ele ressuscita. E aí sobe. Só que a Bíblia fala que ele vai ressuscitar transformado. Não com corpo corruptível, mas com corpo incorruptível. Ele vai estar da altura de Adão e ela vai estar da altura de Eva. Você já não vai ser mais pequena, vai ser grande. Imagina só. E aí eles vão subir. Só que o lado de cá, lá, aqui eu estou vendo, é Lani, né? Lani, ela pegou a carona de Mário para ir para casa. E no mesmo acidente que Mário se envolveu, Lani estava dentro e morreu nessa mesma data. Não é praga, viu? É só ilustração. E aí ela se envolveu no acidente. Quando Jesus voltou, Lani subiu. Mário saiu da tumba, ressuscitado e transformado. Só que ela permaneceu, ela não levantou da cova. Porque no momento que muitas pessoas levaram a mensagem para ela
relutou e não quis. Não quis. Disse que não estava preparada, não era o momento, que tinha que curtir o mundo ainda. E ela disse, não, essa vida de crente não é para mim. E Jesus fez o apelo e implorou para ela, para que ela entregasse a vida a ela, mas ela não entregou. E ela permaneceu na tumba. Só que nesse mesmo dia que Jesus volta, que leva Lani e Mário, existe uma classe dos mortos. Ela não ressuscitou, mas a Bíblia fala que existe uma classe especial, que vai ressuscitar nesse dia, somente para ver Jesus voltar. Você sabe quem é? Isso, os que transpassaram, os que mataram Jesus, eles vão ter que ressuscitar para ver que Jesus era o Filho de Deus e vai ficar chocado quando vê Jesus na nuvem do céu. Somente os únicos, naquela época de Jesus, que mataram ele e crucificaram e não acreditaram que ele é o Filho de Deus, vai ressuscitar para morrer novamente. Esses são que vão morrer 3 vezes. Morreu lá no tempo atrás, vai ressuscitar para morrer de novo e depois, quando Jesus voltar no milênio, vai ter que morrer novamente. Só que ela não ressuscitou, não chegou a hora dela. Só que esse aqui, como é o nome? Ismael, né? Mazinho. Mazinho é a classe dos vivos que vai ver Jesus voltar. Mazinho, ele estava até na igreja, coitado. Só que dentro da igreja, estava com um pé dentro e um pé fora. Mazinho usava a camisa do Caleb, Mazinho fazia, acontecia, trabalhava na causa de Deus, mas Mazinho ainda estava com os pensamentos lá fora. Sabe por quê? Porque Mazinho estava ouvindo a outra voz. Lembra daquela vozinha que usou para Adão e Eva? Mazinho sempre ouvia lá fora a outra vozinha, não ouvia só a voz, que a Bíblia fala que eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e ela somente vai ouvir a minha voz. Só que Mazinho ouvia as outras vozes, e as outras vozes faziam com que Mazinho fizesse as coisas errado. E Mazinho nesse dia, ele vai se lamentar amargamente, vai ver a glória de Deus, ele vai ficar tão irado com Jesus, tão indignado com Jesus, que ele vai desejar a morte. Ele vai desejar que as montanhas, que diz Apocalipse, não é eu que estou dizendo não, Mazinho, Apocalipse vai dizer que ele vai desejar que as montanhas caiam sobre ele. E aí Mazinho vai ter que contemplar Deus, mas Mazinho não vai não. Mazinho fica, só que tem um porém. E agora vai acontecer o quê? Eles subiram. Vai haver agora o milênio que diz lá em Apocalipse, 1000 anos. 1000 anos nós achamos que é muito, né? Mas não é muito não. 1000 anos vai passar tão rápido, sabe por quê? Porque Matusalém viveu 900 e quantos anos? Para Matusalém, 1000 anos não vai ser nada, porque ele viveu quase essa idade. Entendeu? Então, a Bíblia fala que nós vamos para a Santa Cidade e vamos viver durante 1000 anos. Quando chegar lá no céu, vai existir 3 coisas, 3 surpresas para você. Quem subiu? 3 surpresas. Primeira surpresa, sabe o que é? Quando você pisar no portão do céu, eu cheguei no céu, eu estou no céu. Primeira surpresa, ela vai ver que ela conseguiu, ou ele conseguiu, chegou ao céu. A segunda surpresa, sabe o que é? Quando Lani olhar para a cara de Mário e vai dizer assim, não pode ser, você está aqui, você tinha uma vida tão perturbada lá na terra, sua vida era tão atribulada, você batia tanto na mãe, nos irmãos, você não era crente não, como é que você chegou aqui? E aí daqui a pouco você querer tirar satisfação com Deus, Deus, como é que ele entrou aqui? Aí Deus vai te explicar, Lani, na programação do reencontro, Mário ele aceitou verdadeiramente, e ele aceitou a Cristo, e agora ele está seguindo fielmente. Naquele dia, ele se envolveu num acidente, e ali, ele morreu em Cristo. Só que aí, imagina só, e eu estou falando de Lani, imagina Estevão que foi apedrejado por Saulo, não foi nem Paulo, foi Saulo. Quando Estevão chegar lá no céu e olhar assim e ver Saulo lá, vai dizer, Senhor, não, tem uma coisa errada aqui, ele entrou aqui errado, ele está errado. Não, aquele homem era um miserável, aquele homem era um desgraçado, aquele homem me mandou me apedrejar, só não me apedrejou porque ele estava segurando os casacos das outras pessoas, mas se ele pudesse, ele tinha me apedrejado. Não pode ser, tem alguma coisa de errado. E Estevão vai reivindicar, e Jesus vai dizer, calma Estevão, calma, você lembra no momento quando você estava morrendo, e você disse, Senhor, não impute os pecados desses homens, e você clamou por eles. Saulo, ele teve um encontro comigo, o nome dele já não é nem mais Saulo e nem Paulo, porque eu dei um novo nome a ele, mas na terra ele transformei ele em Paulo, e ele morreu por minha causa. Imagina só, e ele no céu vai haver a segunda surpresa, sabe quem? Pessoas que você achava que não estaria, vai estar lá, e pessoas que você achava que ia estar lá, não vai estar, infelizmente. E a terceira,
A terceira vocês vão saber daqui a pouco. Gente, depois do milênio, sabe o que acontece? Jesus, ele desce com o quê? Desce com o quê? Com o quê? Com o quê? Com a cidade santa. Jesus, ele desce com a cidade santa. Só que no momento que Jesus desce com a cidade santa, sabe quem está dentro da cidade santa? Mário, Ilane e todo mundo. Lembra que eu falei a vocês? A programação de hoje, vocês vão levar para o resto da tua vida. Depois do milênio, vocês vão lembrar disso que está acontecendo aqui. Quando Jesus voltar naquele grande dia, aquelas pessoas que não se salvarem, ela vai lembrar. Todo mundo que está aqui vai lembrar desse evento. Vai lembrar. Vai lembrar quem cantou, vai lembrar quem pregou, vai lembrar o horário, vai lembrar que eu passei do horário, vai lembrar de tudo. E aí o que vai acontecer? Nesse dia, você e eu vamos ver todo mundo de Adão e até a última morte, que foi a morte dele quando Jesus veio. E aí todo mundo vai ver os que ultrapassaram, os que não ultrapassaram, de Adão e Eva, vai ser algo tremendo. Todo mundo você vai conhecer Adão, vai conhecer Moisés, Elias, aí vai conhecer meu irmão, e aí pronto, meio mundo de gente você vai ver. E ali naquele momento diz a Bíblia, Satanás vai chegar no ouvido de cada uma dessas pessoas que não se salvaram, porque Satanás vai estar preso durante 1000 anos. A prisão de Satanás é de não ter quem tentar, porque todo mundo vai estar morto. Então ele vai ficar vagando sem tentar ninguém, então é a prisão dele. Ele não vai ficar preso em corrente não. Satanás, depois que Jesus ele vem com a santa cidade, um pouco antes, Jesus ressuscita todos eles, os mortos no pecado. E aí Satanás começa novamente, com pouco tempo, fazer a cabeça sua e dele e de outros. E diz, olha, tá vendo aquela cidade que está descendo? É nossa por direito. Aquelas casas ali, belíssimas casas de ouro, rua de ouro, é nossa. Vamos lutar para a gente ganhar, porque você e os outros vão estar irados com Satanás, porque enganou vocês. E aí você vai dizer, não tem mais jeito, vamos guerrear. E vocês vai ver a última guerra, Armagedon. Vocês vão guerrear contra aquela cidade, só que é desperdício. Sabe por quê? Jesus vem com poder e grande glória. E Jesus disse que aquela cidade vai ficar dos altos céus e vai descer fogo e enxofre. Fogo e enxofre vai consumir muitas pessoas. Muitas pessoas vão chorar. Muitas pessoas vão se alegrar. Muitas pessoas que estão desse lado aqui vai chorar. As que estão do lado de lá vai chorar e gemer. A Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dente. Existem muitas pessoas que vão estar desse lado, que o pai e a mãe vai estar no lado de lá. A irmã, o vizinho, a namorada, a esposa não se salvou. O marido não se salvou e você se salvou do lado de cá. O céu reserva a surpresa. E aí diz a Bíblia, o qual diz lá em Apocalipse, que diz que ele enxugará dos olhos. Eu acho que é nessa hora, quando a cidade desce, a cidade santa, e aí Jesus vê o choro, porque vai ser triste. Imagina, Mário, você vê sua filha queimando no lago de fogo, a sua mãe, Mário, queimando no lago de fogo, porque no período ela adorava imagens de lá de escultura, e você imagina a tristeza, a dor que vai ter no teu coração, Mário, de você ver a pessoa que você poderia salvar hoje, mas você não levou a mensagem para salvar, e você vai estar queimando aquela pessoa. Enquanto eles vão estar gritando lá, você vai chorar. Jesus, da mesma forma, ele vai sofrer. Jesus, ele vai sofrer porque cada uma dessas pessoas está queimando. Mas passa para cá, pelo amor de Deus, que eu não quero ver vocês perdidos. Vocês vão estar salvos em nome de Jesus. Só foi uma ilustração, você faz parte do salvo. Sabe por quê? O lado de cá foi para Satanás e seus anjos, diz a Bíblia. Para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente tem muitas pessoas dando ouvido a outras vozes. Nesse momento Deus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E nessa noite ela vai ouvir a minha voz, a voz do bom pastor. Tem muitas pessoas que vai dar tempo ainda lá na frente de se converter, mas tem muitas pessoas que não vai dar tempo de se converter. Lani, Deus está te dando oportunidade hoje. Porque quando você sair daqui, não me pertence o que vai acontecer com você. Mas como eu disse a você, Satanás ele está irado. Satanás ele está irado com cada um de vocês. E o que ele puder fazer para tirar você desse lado e colocar nesse lado, a escolha vai ser de vocês. Você não vai culpar a igreja, não vai culpar seu pai, sua mãe, você não vai culpar ninguém. Se eu não me salvar, a culpa vai ser minha. A oportunidade eu tive, vocês podem sentar. A oportunidade Deus está me dando hoje. Não sei até quando você vai relutar com Deus. A Bíblia diz que aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos e seguem-me.
O bom pastor é Deus. E ele diz que existem outras ovelhas que estão em outro aprisco. E vocês fazem parte desse aprisco de Deus. Mas se você não quiser fazer parte desse aprisco, você vai estar dizendo hoje para Jesus: eu não quero fazer parte desse aprisco. Deus está te dando a oportunidade. No lado de vocês agora, não tem nenhuma voz. Porque onde a presença de Deus está, o Satanás ele não permite não. Porque onde a luz as trevas não habita. Mas quando eu sair daqui hoje, vocês vão ouvir vozes. Vocês vão ouvir vozes dizendo: esse negócio de crente não é para você. Curta mais um pouco a vida, você é tão nova, você é tão novo. Curta mais um pouco. E isso, curtir mais um pouco, é o momento que o inimigo ele ceifa a tua vida. Vamos ler mais uma vez, só para finalizar o verso que eu li. Vamos lá. Primeiro verso, foi qual? João, só para você gravar na mente. Vamos ouvir a voz do bom pastor? João, só para ficar gravado na mente de vocês. João 10. E eu vou orar e finalizar. João 10, versículo 14, diz... Depois eu vou para o 16. 14 e 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Você quer conhecer esse Deus? Se você não conhecia, você quer conhecer esse Deus o qual eu sirvo a Ele há 21 anos. E do caminho de Deus eu não saio mais. Você quer conhecer esse Deus? Porque Ele diz aqui no versículo 16, olha o que Ele diz. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Jesus, olha o que Ele fala. A mim convém conduzi-las. Jesus, Ele está nesse momento. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, Ele intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, lágrimas em cima de lágrimas, porque a volta de Jesus está mais próxima do que você imagina. Qualquer momento a porta da graça se fecha e muitas pessoas adiando de tomar decisão. E esse adiar pode ser muito tarde. E aí Jesus disse: olha, cabe a mim conduzi-la ela até o aprisco. Jesus quer te conduzir para perto dele nessa noite. Jesus quer conduzir cada um de vocês. Escuta a voz do bom pastor. Não é a minha voz que estou falando, mas a voz do bom pastor. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor. Engraçado, sabe o que é? Que você colocou tua filha para cantar a mesma música que eu pedi ao Wilson para trazer para cantar. Parece que é de Deus mesmo. É de Deus. Para você ver que as coisas nem combinam. Combinei com você alguma coisa? Não. Pronto. Como as coisas se encaixam o Espírito Santo. Hoje eu senti agora à tarde uma dor de cabeça tão forte. Pedi um Uber. Minha esposa está, se eu não me engano, deve estar saindo agora numa programação das mulheres, somente para as mulheres. E aí eu senti uma dor de cabeça tão forte que eu não sabia nem se eu ia aguentar hoje vir chegar aqui para pregar, mas mesmo assim eu vinha. E aí daqui a pouco fui buscar minha sogra lá na casa dela, lá em Simões Filho, levei para minha casa porque o velho Hélio vai fazer um exame amanhã, e aí eu peguei o Wilson e vim para cá, com a dor de cabeça. Mas no meio do caminho a mão de Deus volta na minha cabeça. E nesse momento eu vou dizer uma coisa a você, o Wilson vai louvar. Enquanto o Wilson louva, a voz do bom pastor, ele está falando com você. Escuta a vozinha do bom pastor, porque ele disse que ele está buscando atrás das ovelhas que são dele. E vocês são de Deus. Cada um de vocês pertence a Deus. Medite na letra dessa música. Foi em questão de segundos. Eu fui antes de dar sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido em sem forças pra continuar.
Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meia batalha um me apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou os meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meia batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou os meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Amém. Meus queridos, solta o fundo musical. Nesse momento você não consegue contemplar, mas se eu pedisse a Deus: Senhor, abra os olhos de cada uma dessas pessoas para eles perceber uma guerra espiritual, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o quê? A nossa luta não é contra a carne, é contra o quê? Contra as potestades, e a potestade nem eu e você conseguem enxergar. Você lembra quando o Daniel teve encontro com Jesus? O anjo, ele disse: olha, Daniel, te acalma, porque o mais forte vem aí, que é Jesus. E eles guerreavam. Daniel contemplou uma guerra espiritual que eu e você não conseguem enxergar. Jovens, adultos, crianças, abre os olhos, não brinca nessa batalha, porque o bom pastor, ele está recolhendo o que é dele, ele está buscando as ovelhas dele, e tem muitas ovelhas que não estão desse aprisco, que vai vir para esse aprisco, porque essa igreja que Deus levantou na face da terra, de acordo com a Bíblia, é a única igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Procura outra denominação, não estou criticando denominação de nenhuma, mas quando Jesus voltar, ele não vai levar essa nave da igreja, nem igreja adventista, ele vai levar eu e você. Ele vai levar eu e você.
Mas infelizmente, muitas pessoas vai estar no lado do lago de fogo. Infelizmente, decisões que elas queriam tomar. Nesse momento, o Espírito Santo ele está aqui gemendo por minha vida, por tua vida. Não importa se você é batizado, não importa se você não é batizado, mas o Espírito Santo ele sabe das suas lutas, das suas fraquezas, o pecado que eu e você temos acariciado. Você vê eu prego aqui, aquilo tudo, e daqui a pouco não sabe como é minha vida. Vocês podem chegar no céu e ter uma surpresa de eu não estar lá no céu, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesse momento, falando comigo da mesma forma, porque Ele quer me salvar. Ele chora como gemidos inexprimidos. Vocês lembram quando Jesus ele chorou quando Lázaro morreu? Jesus não chorou pela morte de Lázaro, mas ele chorou porque em profética visão ele viu eu e você perdendo a salvação. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus ele está atuando na tua vida e ele diz: ninguém vai morrer, porque houve salvação nessa casa e a alma vai ser entregue na mão de Jesus. Tinha pessoas ou tem pessoas nesse momento que está pensando em desistir, mas não desista não, criatura de Deus, não desista não, porque as horas finais da humanidade está chegando ao fim, e esse momento que você diz não para Jesus é o momento que o inimigo aproveita a oportunidade e ceifa a tua vida, criatura. É essa oportunidade que Deus está te dando. Ah, mas eu não quero ser crente, que eu não conheço de nada. Não importa, deixa que o Espírito Santo te guie. Eu vivi sabe quantos anos dentro da igreja? Vivi anos dentro da igreja, acariciando o pecado, mas foi o Espírito Santo de Deus que moldou minha vida. Foi Ele que transformou, porque não é o papel meu, não é o papel do ancião dessa igreja, não é o papel de ninguém. Nós conduzimos você a Cristo, mas é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E nesse momento, meus queridos, Ele está chamando cada um de vocês. O bom pastor está chamando as suas ovelhas. Ouve a voz dele, pelo amor de Deus. Ouve. Eu fico triste quando eu vejo pessoas adiando. Um certo dia, um rapaz, ele tomou uma série de estudo bíblico, e depois de ter tomado tanto estudo bíblico, o pastor fez o apelo para ele entregar a vida. O pastor disse: pastor, agora não, mas lá na frente eu vou me batizar. Não vai se demorar muito não, pastor. Só que ele viveu no mundo do tráfico. Esse rapaz, menos de uma semana, os traficantes vão atrás dele e tira a vida desse homem. Ele teve a oportunidade. O pastor naquele momento não foi o pastor, foi o Espírito Santo de Deus usando aquele pastor, suplicando, implorando. E nesse momento o Espírito Santo de Deus ele está falando com você, meu irmão. Ele está suplicando cada um de vocês: não, quando ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endurece esse coração não, meu irmão. Que o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. Enquanto nós brincamos de ser cristão, o inimigo ele não brinca. Nesse momento eu vou colocar o meu joelho no chão. Eu vou contar de 10 até 1 com os olhos fechados. Não sei. Se eu soubesse, eu já chamava pelo nome. Mas nesse momento eu sei que tem pessoas que querem vir aqui à frente nesse momento colocar a vida no altar de Deus.